Olá, vamos começar agora a nossa aula de funções, capítulo 10, funções internas, funções de manipulação de texto. Então essas já são funções que a linguagem Python disponibiliza para que possamos utilizar nos nossos programas. Então vamos ver recursos agora inerentes da linguagem de programação Python, ou seja, coisas que não conseguimos reproduzir em pseudocódigo. Então essas funções também são chamadas de funções pré-definidas, incorporadas, built-in. Vimos na aula anterior como criarmos as nossas próprias funções. Então essas já são funções disponibilizadas pelo Python. Um conjunto de códigos que recebe uma informação em seus parâmetros, dá um retorno, ou seja, faz uma ação, causa um resultado que devolve para o programa. Aqui temos alguns exemplos de algumas dessas funções. Algumas já viemos trabalhando, como input, como o print, as funções de float, int, para transformar os valores de texto. Então, algumas dessas funções já viemos utilizando. E essas aqui também só são algumas da linguagem. Então, vamos ver alguns exemplos de algumas dessas. Temos aqui um primeiro exemplo. Podemos ir construindo aqui do lado. Então, se eu tiver um texto com uma string, computação, e imagine que isso aqui poderia ser um texto enorme. Eu quisesse saber o tamanho desse texto, ou seja, quantos caracteres tem, eu posso utilizar, vou salvar aqui na variável tamanho, a função len. Aqui estou chamando a função len, passando como argumento a minha string, t. Como ela é uma função, assim como acabamos de ver, eu posso salvar o seu resultado em uma outra variável. E posso visualizar, então, essa variável, tamanho. Quando eu rodar esse código, vamos ver que retornou 10. Exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Então, é uma função que tem essa finalidade. Temos aqui uma outra que é o type. Então, se eu tiver diferentes textos, por exemplo, diferentes tipos de dados, idade, nota, eu posso aplicar o type nesses diferentes tipos de dados. Então, se eu aplicar o type da minha string t e depois desejar visualizar qual que foi o resultado, vamos aplicar para todos. Vamos aplicar aqui, depois eu vou aplicar o type para idade e depois eu vou aplicar o type para a variável nota. Então vemos aqui que mostra as diferentes classes, os diferentes tipos de dado, string, int e float. Eu posso utilizar um recurso desse, por exemplo, para fazer uma validação de dados de entrada. A gente consegue, até então, validar faixas de valores. Se o usuário digitou uma nota menor do que 0, maior do que 10, peço para digitar novamente. A gente já consegue fazer isso. Mas se eu estou pedindo para ele digitar idade, eu espero que seja do tipo int. Eu posso fazer uma verificação com o dado que ele fez antes de fazer a conversão para int, fazer uma verificação, ver o tipo de dado que foi digitado, por exemplo. É uma ideia a mais aí para validação. Round. Essa pode ser utilizado para fazer arredondamento de valores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um número 3.4589 e eu fizer o arredondamento round desse valor n e fizer um print de n2, ele arredondou para 3. Por quê?
Se eu só colocar um único valor dentro de round, ele vai arredondar para casa do valor inteiro. Então vai desconsiderar isso aqui. Ponto 45 é menor do que ponto 5. Então para isso ele arredonda para baixo. Se aqui fosse, por exemplo, esse valor, arredondaria para 4. Porque toda essa parte aqui é acima de ponto 5, então arredondaria para cima, para 4. Agora eu posso dizer quantas casas decimais eu quero. Se eu quiser ter 2 casas decimais, coloco vírgula e o valor 2. Quer dizer que eu vou ter um número nesse formato. E daí sempre o meu último dígito é o que vai estar suscetível ao arredondamento. Como que vem depois aqui da terceira casa em diante? Novamente, é acima do que 5, então vai arredondar esse meu último dígito para cima. Então vai virar 3,56. 3,56. Se isso aqui fosse 49, está abaixo de 50, então vai manter esse valor 5 aqui. Vai ficar 3,55. 3,55. Então assim você pode trabalhar para deixar qualquer número calculado com a quantidade de casas decimais que você quiser. Uma outra coisa aqui que eu vou aproveitar para demonstrar é que todas essas funções eu estou salvando uma variável e depois colocando a variável dentro do print. Mas eu posso muito bem colocar a função diretamente dentro do print. Eu posso muito bem fazer isso, porque o resultado de uma função vai ser um valor, vai ser um dado, então ele já vai estar aqui dentro do print e já vai ser mostrado de uma vez. Então, está lá, o valor foi printado. Okay? Continuando nossos recursos, temos essa função POW, POW, e potência, power. Então, ao invés de utilizar base, asterisco, asterisco, expoente, é o operador de exponenciação, eu posso utilizar essa função base, vírgula, expoente. É exatamente o mesmo resultado. Então, se eu fizer aqui o print de 2, asterisco, asterisco 3, e o print da função all 2,3, vou ver que o resultado é 8, é o mesmo nas duas. Temos a função min e max, que eu posso passar aqui uma lista de valores e vai me dizer o menor e o maior. Então, novamente, print, função min. Passar aqui 4, 9, 3, 1, 78, 5, por exemplo. E vou fazer o mesmo agora com a função max, para essa mesma sequência de valores. Então vamos ver o que vai mostrar. Mostrou 1. 1 está aqui no meio, é o menor valor de todos esses números, e 78 é o maior valor que a função max retornou. Então aqui você pode passar quantos valores você quiser, que essas funções vão retornar o menor e o maior. O cálculo de valor absoluto. Então, se eu colocar essa função em um valor negativo, ele vai retornar um valor positivo. Se eu colocar um valor positivo, ele vai retornar o mesmo valor. Inclusive, é um exercício na lista que a gente implementa a lógica disso. Agora a gente vê que tem uma função para isso, ao invés de a gente precisar criar nossa própria função que fazia isso. Agora, o que temos aqui com essa função ord e char, que elas trabalham com a tabela ASCII. Existe uma tabela de codificação chamada tabela ASCII, que associa diversos caracteres, todos os caracteres que eu posso encontrar no teclado, caracteres especiais, números, letras e até alguns outros que representam alguns comandos,
associam todos esses principais caracteres a números que vão de 0 a 255. Isso facilita a padronização entre diferentes editores de texto, de diferentes sistemas. Então, é uma tabela utilizada. Há uma tabela expandida para muito mais caracteres, mas a tabela básica é de 0 até 255, que vai correspondendo a diferentes caracteres. Então, tem diferentes correspondências aqui no meio, até o último caractere 255. Então, eu posso utilizar aquelas funções para transformar um número ordinal, descobrir qual que é o caractere correspondente na tabela, ou passar o caractere e descobrir qual que é o número sequencial nessa tabela. Vamos fazer um exemplo. Então, por exemplo, eu vou querer descobrir qual que é o número do meu caractere a letra A minúscula. Me disse que é o 97. Então, nessa tabela aqui, lá no meio, o número 97 corresponde à letra A. E para fazer o contrário, eu utilizo daí a função char, passando o número. Eu vou passar o número 98. O número 98 corresponde ao char B. Então, aqui justamente o 98 corresponderia ao B minúsculo. Então, eu tenho a representação de todo o alfabeto, minúsculo, maiúsculo, as próprias letras em caractere, os números, os dígitos, tem uma representação ordinal também nessa tabela, e todos os demais caracteres especiais. Então, podemos fazer essa equivalência entre essas letras. Daqui a um pouco vou fazer um exercício, uma demonstração, um possível uso, exemplo disso. Então, por enquanto, vamos continuar vendo as demais funções. Então, vimos aqui o char e vimos o ord. Agora, há algumas funções para manipulação de string. Essas funções que vimos são funções aí que, enfim, trabalham com textos, trabalham com números. Vamos ver agora algumas funções que ajudam a fazer operações com texto, com strings. Então, às vezes, você pode ter uma string e você quer cortar uma parte dela, obter só uma parte dela. Então, por exemplo, a nossa string original aqui, T, que é computação, pode ser que eu queira obter uma letra dela. Como que eu faço? Então, eu menciono o nome da string, T, vou abrir e fechar colchetes logo em seguida, e aqui dentro eu vou colocar o índice, a posição do texto. O índice sempre começa com 0, então a primeira letra, o que eu diria na posição, mais corretamente no índice, 0. A segunda no índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a última 9. Então essa string que tem um tamanho 10, como a gente calculou no começo, vai do índice 0 ao índice 9. Então, se eu passar aqui o índice 0, ele vai obter a primeira letra. Então, se eu passar o índice 0, vai devolver a primeira letra, que é a letra C, C de computação. Se eu passar o 9, vai retornar a letra no índice 9, o O, a letra final. Se eu passar um índice que não existe, 10, vai apontar um erro, índice fora do alcance. Então é importante a gente sempre passar o índice correto. Esse é um exemplo muito comum quando a gente tenta apontar valores, índices fora. A gente esquece que começa do 0 e conta do 1 ao 10. Então daí vai causar esse tipo de erro.
Há outras formas também. Isso aqui só me retorna uma única letra. E se eu quiser trabalhar com uma parte da palavra? Eu passo o índice inicial, 2 pontos, e o índice final mais 1. Assim como o mesmo conceito que a gente viu na estrutura de repetição, eu tinha que passar uma posição a mais, um valor a mais, aqui também. Então aqui está indicando que começa no índice 1 e termina no índice anterior ao 3, no 2. Então 0, 1 é o O, 2 é o M. Então retornou justamente isso, O e M. Então se eu quiser retornar, por exemplo, esse T e A, quisesse retornar só essa parte, eu teria que então apontar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 a mais. Então do 5 ao 7. Então se eu colocar aqui 5, 2 pontos, 5, 2 pontos, 7, vai retornar as letras do índice 5 ao 6, justamente o T e o A. Aqui algumas outras formas, se eu não mencionar nada antes dos 2 pontos, vai começar do índice 0, se eu não mencionar nada depois dos 2 pontos, vai até o último índice. Aqui está mostrando uma forma de concatenação, de junção de textos. Então, se eu tenho 2 textos, tenho computação no T e eu tenho introdução A. Eu posso juntar os 2 textos fazendo T1 mais T. Introdução A, computação. Vou dar um espaço aqui. Então vamos ver. Ficou lá o texto junto, introdução à computação. Eu poderia salvar, se eu quisesse salvar isso num novo texto, disciplina T1 mais T. Daí sim, agora eu estou salvando o resultado dessa concatenação. Aqui em disciplina. Então está lá a introdução à computação e eu posso daí utilizar esse texto posteriormente. Temos também essa possibilidade de multiplicação, então se eu tenho uma string e multiplicar por um número, o resultado vai ser ela multiplicada diversas vezes. Uma possibilidade de uso para isso seria, por exemplo, print, eu fazer aqui um texto, um traço, multiplicado por 20. Então eu posso daí criar uma faixa de demarcação na saída do meu programa, por exemplo, ao invés de colocar um print e vários traços. Essa é uma operação muito importante, uma operação de consulta, para verificar se um texto está dentro de outro. Veja que aqui eu tenho disciplina e aqui eu estou verificando se comp está em disciplina, se exatamente esse texto aqui, esse trecho, está dentro desse outro trecho aqui. Como está bem aqui no começo, então o resultado foi true. Quando eu verifiquei se info está em string disciplina, não está, retornou false. E aqui eu tenho a verificação contrária. Comp não está na string disciplina, falso, porque ela está. Info não está na disciplina, na string disciplina, true, verdadeiro, porque não está nessa string. Então o resultado que dá aqui só com in, dá exatamente o oposto com not in. Agora o que você deve se perguntar é, onde que eu vou utilizar esse tipo de teste? Eu vou utilizar onde eu preciso de um resultado lógico, true ou false. Onde que eu preciso? Geralmente numa condicional. Então, se eu tenho aqui disciplina, que é a introdução à computação, ou melhor,
se eu tenho aqui nomes. Vamos supor que eu tenho vários nomes. João, José, Maria. E eu quero verificar se João está nessa minha lista de nomes. Se eu só der um print dessa minha expressão, F5, true. Mas eu preciso fazer alguma coisa com esse resultado. Então, se eu colocar numa condicional, como isso aqui retorna true ou false, isso aqui é algo que eu posso colocar como meu teste lógico da condicional. Então, se der verdadeiro, eu printo nome está na relação. Caso contrário, else, print, nome não está relacionado. Então, mostrou que nome está na relação, porque João está em nomes, deu true esse meu teste. Se eu procurar outro nome, Marcos, nome não está relacionado. Deu falso nesse teste, portanto, executou aqui o else. Certo? Então, essa é uma verificação importante de se saber fazer. Agora temos alguns métodos que são como se fossem funções, mas a gente utiliza, chama esses métodos diferentes. Antes a gente só colocava o nome da função, abre parênteses e algum argumento dentro. Para chamar esses métodos daqui em diante, os próximos que a gente vai ver, tem que colocar o nome da string, ponto, e daí o nome desse método, dessa função na frente. Então, por exemplo, se eu quiser transformar todo o meu texto em maiúsculo, eu tenho essa função upper, mas eu tenho que utilizar dessa forma, colocando o nome da string, ponto, upper. Eu tenho o upper e tenho o lower para diminuir. Então, vamos fazer o teste dos dois. Se eu tenho esse meu texto aqui de disciplina, que é a introdução à computação, se eu aplicar, então, disciplina, ponto, upper, entre parênteses, e colocar tudo isso dentro de um print para eu poder ver o resultado, está lá o texto Introdução à Computação, todo maiúsculo. Só que o que acontece se eu fizer um print da string disciplina? Voltou a ficar daquela forma, o I maiúsculo, o restante minúsculo. Ou seja, chamar esse método não altera a string original. Se eu quiser deixar permanente essa alteração, executar e atualizar a string com a alteração, eu preciso fazer, então, a variável recebe e o resultado aplicado. Então, esse método vai gerar o texto todo em maiúsculo. E eu vou estar atualizando, salvando na variável atual. Então, isso aqui é uma forma de tornar permanente a alteração. Agora sim, se eu executar, eu vejo lá que o print da disciplina, da string disciplina, ficou tudo em maiúsculo. E se depois eu fizer o mesmo, aplicando o método para diminuir e printar como que ficou a disciplina, agora ficou tudo minúsculo, diminuiu de tamanho. Então são duas funções aí que são também bastante utilizadas na entrada de dados. Ao invés de você verificar se o usuário digitou sim maiúsculo, sim minúsculo, sim com S maiúsculo e o resto minúsculo, você pega a entrada de dados do usuário, converte para minúsculo. Então, se ele digitou em minúsculo, se ele digitou em maiúsculo, da forma que ele digitou vai ficar tudo em minúsculo.
E daí você verifica se o que ele digitou, se a entrada é igual a sim. Por exemplo, você já converteu ela para lower, então se ele digitou maiúsculo, da forma que ele digitou, vai ficar todo um texto minúsculo. Então esses dois métodos são utilizados bastante para isso. Continuando, temos capitalizing. Então vamos ver aqui na apresentação o que funciona. A gente já viu aqui como aplicar no código, então é só uma questão de apresentar o funcionamento. Capitalize, o que faz? Deixa a primeira letra de todo o texto, então somente a primeira fica em maiúsculo. O title já faz o quê? Deixa a primeira de cada palavra em maiúsculo. Então ele vai procurar os espaços e logo após o espaço vai deixar a primeira letra em maiúsculo. Então, capitalize e title. Temos agora esse método count. Então ele conta quantas ocorrências que tem de um determinado texto que eu estou procurando num texto maior. Então, esse método que a gente viu aqui, o in, ele só me dá um true ou false, se tem ou não tem. Agora o count, então, por exemplo, vamos dizer aqui, vamos colocar José. E eu estou pesquisando José. O José aparece 2 vezes nesse meu texto. Mas a resposta aqui foi, nome está na relação. Está na relação. Então ele só achou uma vez, e uma vez é o suficiente. Agora, por esse método aqui, não diz quantas vezes está lá. Então, se eu quiser saber quantas vezes José aparece nesse texto, então é o texto, a string, ponto, count, e o texto que eu vou procurar lá dentro, José. Então, isso aqui vai me retornar uma contagem. Vou salvar na variável C e depois eu vou printar quantas vezes. Ou poderia colocar logo todo esse método aqui, essa chamada, direto aqui dentro do print. Então, vamos ver. Contou aqui 2 vezes. Então, achou esse texto José exatamente 2 vezes aqui na minha string nome. Então, não só ele identifica se tem, mas quantas vezes tem. Se não tiver o texto lá, simplesmente ele vai retornar 0. Ok? Então, continuando. Replace. O que o replace faz? Eu passo 2 argumentos. O valor é um texto que está na minha string e o texto que vai substituir esse trecho. Então, aqui eu tenho introdução à informática, que eu estou dizendo para substituir informática por computação. A saída ficou introdução à computação. Esse texto que eu vou substituir pode ser menor que o atual, pode ser maior. O método ele vai fazer esse ajuste correto. Vai deixar a string, vai ajustar a string para substituir exatamente isso aqui pelo novo trecho. isDigit. Agora também a gente vai ver alguns métodos que são utilizados para validação de entrada. Então aqui eu tenho o isDigit aplicado numa string apenas com dígitos. Então veja que não é um tipo de dado inteiro, é uma string composta por caracteres que são números. Então quando eu aplico essa string ponto isDigit, é como se fosse uma pergunta, é dígito? A resposta é verdadeiro. Agora, quando eu escrevi aqui 2022, perguntei isDigit, falso, que eu tenho letras. E se eu tivesse um número decimal, 20.4, e aplicasse o isDigit, ia dar falso também, porque o ponto é considerado um caractere por si só, um caractere especial. Então, isso aqui só funciona quando eu só tiver realmente números em todos os caracteres. Quer dizer que vai retornar o true. Aqui eu tenho uma verificação para saber se é constituído por caracteres alfabéticos, ou seja, letras. Então aqui eu tenho minha string de computação
E eu estou verificando se essa string ponto isAlpha é um caractere alfabético. True. Só tenho letras aqui. E aqui retornou false, porque esse tipo de acentuação não é considerado. Então, vamos fazer uns testes aqui. Teste ST de string 2000. Então, eu vou colocar tudo dentro de um print para visualizar logo o resultado. Então, st.isDigit, abre e fecha parênteses. Então, true, é dígito. 200.0, false, certo? Agora eu vou executar o isAlpha. Então, se eu tiver só letras, ABC, true. E se aparecer algum número, por exemplo, false. Então, o isDigit retorna true apenas para números, uma string com números, e o isAlpha retorna true apenas para uma string com textos. Aqui eu posso verificar se somente tem letras em caixa baixa na minha string. Então aqui, como tem uma outra maiúscula, retornou false. Nessa string, como está tudo em minúsculo, quando eu apliquei o slower, retornou true. O mesmo aqui não tem esse L, é só o isUpper. Então aqui está tudo em maiúsculo, quando eu apliquei string.isUpper, true. E quando eu apliquei nessa string aqui, que tem maiúsculo e minúsculo, retornou false. E agora, para finalizar o isDigit e o isAlpha, tem esse isAllNone. Ele retorna, ele verifica se a string é constituída daí por dígitos e textos. E se for somente por isso, é true. Ou seja, quando que vai ser false? Quando tiver algum caractere especial. Então aqui, nesse aqui, como estava dando false, se eu verificar isAllNone, como tem o texto e número, vai retornar true. Mas se aparecer algum caractere especial, daí false. Essas verificações podem funcionar para ser uma verificação de entrada de dados. Você pede para o usuário digitar, digite sua idade. Daí você faz uma verificação para ver se é dígito, antes de converter para int. Se der true, você faz a conversão. Se não, você pede para o usuário, informa para o usuário, formato inválido, digite um número. Ou se você está pedindo uma senha, está pedindo que tenha caractere especial, você pode fazer um teste de isAllNone. Daí, nesse caso, a lógica é inversa. Quando o isAllNone retornar falso, é porque foi digitada uma senha válida, com caractere especial. Se ele estiver retornando true, é porque a senha somente tem letras e números. Pode ser que seja uma senha fraca. Então, daí você poderia pedir para o usuário escolher uma nova senha. É algo que a gente vê aí em alguns formulários na internet. Então, isso que a gente viu do isDigit. O isAlpha e o isAllNone são muito utilizados também para validação de entrada. É bem importante conhecê-los. Agora eu posso fazer algumas pesquisas para ver se o texto que eu estou procurando está em alguma parte da minha string. Se eu quero saber se a minha string starts with, começa com um determinado texto, eu posso fazer, conforme o exemplo aqui, eu tenho minha string dizendo introdução à computação, então essa string starts with, e esse texto, como esse texto aqui bate com o começo da string, retorna true. Veja que eu fiz uma pesquisa aqui para verificar um texto que está na string, só que está no final.
mas como ele não está no começo, retornou false. Da mesma forma, eu posso verificar se essa string termina com um determinado texto. Então, introdução à computação, disciplina.ends with computação, termina com computação, retornou true. Eu coloquei aqui um outro texto que está no começo, ele não termina com esse texto, então retornou false. Então, veja que temos aí já 3 formas de pesquisar um texto dentro de uma string. Eu posso pesquisar se está no começo, starts with, se está no final, ends with, ou eu posso fazer, relembrando, esse tipo de pesquisa, porque daí vai procurar o texto em qualquer parte da string. Certo? Então são as 3 formas de fazer a pesquisa. Ou eu ainda posso usar o count, que vai pesquisar no texto e retornar quantas vezes aquele texto está lá. Tenho ainda esse método swapCase. Então veja que é aplicado numa string, onde é maiúsculo ficou minúsculo e onde é minúsculo ficou maiúsculo. Simplesmente esse é o efeito de aplicar esse método. E por fim temos aqui o find. Eu tenho uma string e quando eu aplico essa string .find em um texto, ele também vai procurar esse texto na string, é mais um método aí que vai percorrer a string. E ele não vai agora me retornar true, false ou a contagem de quantas vezes tem esse trecho na string. Ele vai retornar o primeiro índice da ocorrência desse texto na string. Por que ele retornou 7 aqui? Veja que esse texto são tem aqui e tem aqui, mas ele vai apontar para a primeira ocorrência, que é aqui. E vai apontar para o índice da primeira letra. Então, para esse ser cedilha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso retornou 7. E quando eu coloco para procurar algo que não tem nessa string, ele retorna o -1. -1 é um indício que não encontrou na string. Então, com base nisso, tudo isso que a gente viu, podemos fazer um exercício aqui para juntar alguns dessas funções que a gente acabou de ver. Vamos fazer um exercício para eu criptografar um texto. Então, vamos supor que eu tenho uma entrada, um texto, que vai ser digitado pelo usuário. Texto. E eu vou criptografar, ou seja, eu vou converter cada uma dessas letras para outras letras, de forma que o texto pareça aleatório, pareça embaralhado, mas haja uma regra ali para eu ter seguido, de forma que eu consigo descriptografar depois e obter o texto original, conhecendo qual foi a regra aplicada. A gente vai ver aqui um exemplo que a gente chama de cifra de César. É um exemplo bem simples, bem realmente conceitual, para a gente entender um pouquinho aí como que funciona. Então eu tenho o texto, uma string, que o usuário digitou, que eu vou criptografar. Agora eu tenho que pensar na lógica para fazer isso. A gente viu algumas funções. A gente viu lá as funções ord e char, que eu converto de um número para um texto e de um texto para um número nessa tabela ASCII. Então vamos supor que eu quisesse converter o que é A para B, o que é B para C, o que é C para D. Eu quisesse apenas fazer uma conversão simples assim. Avançar uma letra no alfabeto. Então, se eu tenho computação, para simplificar aqui a visualização, vamos tirar as letras, isso aqui ficaria por exemplo, meu texto criptografado computação ficaria essas letras aqui. O C virou D, o O virou P, ou seja, eu apenas avancei uma letra na ordem alfabética. Então, olha só qual que seria a lógica. Eu tenho uma letra do meu texto, eu vou obter o número na tabela ASCII, vou acrescentar 1 e depois vou obter a letra respectiva. Vou dar essa volta para conseguir obter o devido caractere criptografado.
Então, é essa lógica que a gente vai aplicar para o meu texto. Então, vamos pensar na primeira letra. Se eu quisesse criptografar a primeira letra, eu vou fazer só um print aqui. Então, como que eu obtenho a primeira letra? O que a gente viu lá sobre o fatiamento, sobre pegar apenas um trecho das letras. Então, vamos supor que eu quero só fazer isso na primeira letra. A minha letra no meu índice 0. Essa aqui é a primeira letra. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu peguei aqui essa letra. Eu tenho que obter o número dela. Então, eu tenho que passar isso como argumento da função ORD. Então, olha só, vamos fazer aqui por partes. Primeiro, eu vou obter o texto, a primeira letra. Depois, eu vou obter o código na tabela ASCII dessa letra. Depois, eu vou acrescentar 1. Vou acrescentar 1 nesse código. Depois, eu vou pegar esse novo código e vou converter para o novo caractere criptografado. Então, eu vou pegar tudo isso e vai ser argumento da função CHR. Então, vamos ver. F5. O texto vai ser computação. Então, ele pegou a letra C maiúsculo, obteve o número, acrescentou 1 nesse número e obteve a letra correspondente. Então, do C maiúsculo virou o D maiúsculo. Agora, eu só fiz isso para uma única letra. Como que eu poderia fazer isso para todas as letras? E mais, eu não sei quantas letras vai ser. O texto aqui está em aberto. Pode ser que seja 3, 10, 20 letras. Então, veja que essa é uma ordem lógica que eu estou fazendo para uma letra. Eu tenho que replicar isso para todas as letras. Ou seja, eu estou tendo uma repetição de ação. Logo, eu posso utilizar uma estrutura de repetição para isso. E eu consigo saber quantas vezes eu vou repetir isso. É a quantidade de letras que tem na minha palavra. Então, vamos obter aqui a quantidade de letras dessa palavra que o usuário digitou. Eu vou chamar de TAM, de tamanho. Então, o tamanho desse texto vai ser o quê? Vai ser len, a função len, aplicado para essa string. Então, aqui com a variável TAM, eu tenho quantas letras tem, ou seja, quantas vezes eu vou precisar repetir essa ação. Então, eu vou criar um laço de repetição e em range, 2 pontos, vai começar no 0 e vai até quanto? Até TAM. Ou seja, vai começar do índice 0 e vai até o último índice, que é exatamente o tamanho menos 1. Então, eu vou até justamente, eu vou colocar aqui tamanho porque vai terminar um índice anterior, certo? Como a gente viu a regra na estrutura de repetição. E o passo vai ser 1. Se ele digitou computação, tamanho deu 10. A gente já calculou antes. Então, é como se fosse 0, 10, 1. É como se começasse no 0 e terminasse no 9. Exatamente todos os índices, 0, 1, 2, 3 até o 9. Então, eu vou estar passando por todos os índices, fazendo essa conversão aqui. Certo? Então, vamos voltar para a variável aqui, TAM. Tudo isso aqui vai estar dentro do meu laço de repetição. Vou selecionar e dar um tab. Tudo lá dentro. Só que agora eu não vou fazer mais só para o índice 0. Eu tenho que fazer para todos os índices. E a gente viu que essa variável aqui vai obtendo os valores de toda essa sequência numérica. Então, começa valendo 0, depois, na próxima iteração, 1, 2, 3. Então, ao invés de eu deixar 0, eu vou deixar essa variável i. Essa variável i.
O que ela vai fazer? No começo vai estar valendo 0, então vai fazer a conversão para a letra 0. Na próxima repetição vai estar valendo 1, vai fazer para o índice 1, depois 2, índice 2, e assim por diante. Porque agora eu não preciso de todos esses prints aqui, certo? Eu não preciso de todos eles. Eu só tinha colocado aqui para mostrar o passo a passo. Eu só preciso da minha letra final. Só que se eu fizer isso, o que eu vou estar mostrando é o print individual de cada letra, convertida. Então, texto computação. Então, ele traduziu aqui, ele criptografou, mas imprimiu uma letra por vez. Seria mais interessante eu imprimir uma palavra só, tudo junto. Então, para eu criar até essa string convertida, ao invés de fazer o print, vou retirar isso aqui do print. Então, aqui está a letra que foi gerada. Eu posso salvar um novo texto, texto underline C, que é o texto criptografado. Ele vai começar vazio. E a cada repetição, cada nova letra criptografada que eu obtiver, eu vou acrescentando nesse meu texto. Então, eu tenho o meu texto criptografado recebendo essa letra. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Na verdade, depois dessa estrutura de repetição, vamos printar como que ficou o texto criptografado, para poder ver qual que foi o resultado. Então, texto computação virou só P. Por quê? Porque aqui eu estou sempre sobrescrevendo a letra. Então, P foi a última letra que foi convertida. Então, para eu poder ir acumulando aqui as letras, eu preciso fazer o quê? Texto C recebe texto C mais a nova letra. Agora aqui eu estou fazendo um conceito que a gente viu também nessa aula de concatenação. Pego a primeira letra, concateno com o texto vazio, vai ficar lá a primeira letra. Na próxima iteração, eu vou pegar a segunda letra e vou concatenar com o texto atual, que é a primeira letra. Vai gerar um texto com duas letras. E assim por diante, ele vai construindo esse texto até estar todo o texto criptografado. Então, texto computação virou esse texto aqui criptografado. Então, olha só, nesse exemplo aqui, um exemplo curto, a gente utilizou len, a gente utilizou o conceito de concatenação, utilizou o OR, o char, fatiamento de string, além de utilizar a estrutura de repetição para isso. Então, a gente revisou diversos conceitos. E há diversos outros exercícios que sempre vão utilizar um ou mais dessas funções, desses métodos que a gente viu nessa aula. Então, são vários. É importante que vocês pratiquem, façam os exemplos, construam exemplos, mexam neles para ver o resultado que gera. E há diversos exercícios, a lista disponibilizada, junto com os gabaritos. Então é importante que vocês façam, pratiquem e quaisquer dúvidas, procurem a seção para esclarecimentos.